Olá, líderes, bem-vindos, bem-vindas. Leila Side Call to Action, agora com o terceiro episódio da nossa trilogia Comunicação e o Círculo Dourado do Simon Sinek. Eu tenho para dizer para vocês, fechando aqui nesse módulo que eu quero fechar este pequeno estudo do Círculo Dourado, eu quero que esse material sirva de mola propulsora para você conhecer mais sobre esse assunto muito bacana, sobre essa metodologia, e dizer que eu me coloco sempre numa posição de aprendiz, principalmente quando a gente trata do assunto comunicação e estratégia corporativa. Isso para mim realmente é um assunto que dá para escrever livros e mais livros, mas aprendendo a cada dia com esses desafios que nós recebemos e com as metodologias que tantos autores têm trazido aqui para a gente. Mas vamos trabalhar isso mais em miúdos? Vamos ver como é que você pode aplicar constantemente, inclusive por meio de vários canais, que foi o que eu disse para vocês agora mesmo. Eu tenho visto que muitas pessoas têm assim um pouco de dificuldade de entender, mas eu vou aplicar isso como? De uma maneira mais natural, para que não pareça um robô proferindo algum texto. Relaxa, relaxa. Nesse momento, é aqui que eu vou te dar algumas diretrizes que vão servir de insights para você criar a sua jornada junto com esse conhecimento do Círculo Dourado. Eu vou começar com um exemplo pessoal. E eu já contei isso em algumas mentorias que eu fiz com alguns líderes aí também já da Rio Clarense, mas eu vou repetir porque é um exemplo muito simples. Em novembro passado, foi aniversário da minha mãe, e estávamos nessa pandemia, e eu falei com a mamãe, a gente poderia sair para almoçar, né? Os números da pandemia estavam diminuindo em novembro, como todos lembram, e eu falei, vamos então sair para almoçar e a gente comemora seu aniversário de uma maneira bem intimista, e vamos só nós, minha família aqui em Belo Horizonte é muito pequena. E eu liguei para ela, ela disse assim, ótimo, quero ir sim, mas olha, o Bruno, que é o meu sobrinho, ele não quer ir, ele falou que não vai almoçar com a gente não. Eu falei, puxa vida, é mesmo? Eu já insisti, mas deixa para lá, ele não quer ir. Eu falei, deixa eu falar com ele. Peguei o telefone e falei, oi Bruno, tudo bem? Eu queria conversar com você um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, e você sabe que a vovó não sai de casa há muito tempo ela está em casa, essa pandemia trouxe essa dificuldade para todos nós, e hoje, como é o aniversário dela, eu gostaria muito de fazer um encontro intimista entre a gente, somos 4 ou 5 pessoas aqui em Belo Horizonte, e disse para ele assim, eu gostaria muito que você fizesse parte desse momento, que a gente pudesse se reencontrar, então para isso eu te convido para almoçar conosco. Sabe o que ele disse? Ele falou assim, ok tia, eu já vou trocar de roupa, pode passar aqui que eu vou junto sim. O que é que mudou na história? Mudou que ela disse assim, troca de roupa, vamos almoçar. E ele não entendeu o propósito daquilo. Quando eu apresento uma justificativa, um cenário, o que é que estava acontecendo e que caminho eu tinha para impactar menos aquele cenário, para trazer um momento de alegria para minha mãe, eu falei com ele, gostaria, portanto, que você estivesse nesse almoço conosco. Mudou. Imediatamente ele fez essa leitura. O que eu quero dizer com esse exemplo é que muitas vezes a gente já pede a ação, a gente já pede uma intervenção e todos nós estamos já em algum movimento. Então, se você chega para a sua equipe e pede algo que provavelmente não estivesse naquele script do dia, ainda que fosse para um outro dia durante a semana, é preciso que a gente resgate isso. E resgatar significa dar o devido valor, mostrar liderança, mostrar o propósito daquela mudança ou daquela nova ação que você vai solicitar. Então sempre busque fazer do seu diálogo uma linha que contorne totalmente esse círculo dourado, que vá lá no âmago e diga, olha, precisamos melhorar o atendimento aos clientes XYZ.
Temos percebido que há uma queda, há uma baixa ou do faturamento, ou de vendas, ou do mix de produtos vendidos. Temos percebido um aumento de inadimplência, ou percebemos também uma certa dificuldade de entrar em contato com determinados clientes e de ter feedback. Portanto, estamos pensando numa nova ação, numa nova estratégia, talvez um caminho que nos leve de uma maneira mais sensata a realmente colher esses frutos e ter um melhor relacionamento com esses clientes. Então, por isso, em cima disso, estamos sugerindo tais ações. E dentro desse pacote de ações, você já explica o papel de cada um. Este é outro exemplo. Agora, você pode falar isso pessoalmente, você pode falar isso numa reunião. Eu sei que vocês têm reuniões semanais, diárias, mensais, bimensais, cada uma com o seu tema, com o seu recorte necessário para que vocês façam as entregas para as diretorias de vocês. Contudo, reuniões não podem ser conduzidas apenas para levantar ou apresentar números. Nós criamos conexões todas as vezes que a gente se reúne, seja por uma plataforma digital, seja pessoalmente, nós sempre criamos conexões. A gente não pode sair de uma reunião, de um encontro, do mesmo jeito que a gente chegou. Não permita que isso aconteça com a sua equipe. Muitas vezes a gente chega assim cansado, ai meu Deus, será que mais uma reunião de cobrança? É mais uma reunião para apresentar os dados que eu já sei que estão difíceis, ou mais uma reunião, eu sei que a gente vendeu bem, batemos meta, a gente vai falar só sobre metas e a gente não vai sair desse tema. Proponha algo diferente. Nessas reuniões, ligue as tomadas, porque as pessoas chegam e elas às vezes não criam ali laços. Então pergunte sobre o desempenho dessa pessoa, mas como ela tem se comportado durante o dia, durante a semana. Que conexões novas você fez, com que clientes, o que você aprendeu essa semana. Faça as perguntas difíceis de serem feitas, mas para colocar uma conexão dentro desses momentos. Quando você apresenta o propósito, as pessoas percebem em você uma visão de futuro. A visão de futuro significa você percebe momentos de muito sucesso em curto prazo, em médio prazo. E isso deve ser compartilhado. Um líder é como se fosse assim um farol. Sabe aquele significado de um farol no meio de um lugar muito breu, muito deserto, muito escuro? Esse é o papel do líder. Ninguém está vendo o que vem pela frente. Você está. E você faz o papel desse farol. Você sinaliza, eu vou te seguir porque eu confio em você, líder. Você está fazendo o papel de me conduzir. E, como eu disse para vocês antes, porque eu entendi o seu propósito, enquanto pessoa, enquanto líder, enquanto profissional. Eu entendo o propósito da sua fala, da ação, da mudança, das novas expectativas que a empresa tem a partir desse projeto. Então eu sigo exatamente porque eu vi valor nisso. E quando a gente vê valor no propósito, quando a gente vê valor naquela ação, gente, é muito mais fácil e tranquilo confiar. Confiar não é uma ação simples. Você não chega no lugar e sai confiando nas pessoas, né? De repente, há uma história, há um lastro, há uma necessidade da gente entender para atender. E esta frase não serve somente para as conexões comerciais. A sua equipe tem que te entender para atender as demandas que a empresa tem. Todos nós precisamos entender os nossos líderes, os nossos liderados, o nosso mercado, os nossos clientes. Só depois de entender suas particularidades, seus desejos, suas dores, suas ansiedades, entender e responder as suas perguntas. Faça essas 3 perguntas constantemente para que você tenha a potência do círculo dourado em suas mãos. Pergunte sempre à sua equipe o que precisa ser mudado aqui na nossa equipe.
Mudado no sentido de fazer diferente, potencializar, melhorar, ser mais empático no processo. Pergunte o que precisa ser mudado. Pergunte também de uma maneira assim, é uma pergunta mais dura, mas ela precisa ser muito realista. O que precisa ser abandonado? Um comportamento, uma atitude, um pensamento, um vício que a gente já tenha. Mas, gente, quando você propõe algo para ser abandonado, significa que tem que haver desapego. Saia com isso. Não deixe que isso permaneça, que isso ainda exista dentro de você. Abandonar atitudes, comportamentos e pensamentos faz parte do esclarecimento do propósito. E outra pergunta que você precisa fazer, além de o que precisa ser mudado, faça essa consulta à sua equipe e mudem, façam um plano de mudança. Agora não será mais assim. Mudem, experimentem, comuniquem a respeito da mudança, também justificando. Olha, a partir de agora temos visto, entendemos, a nossa experiência nos trouxe isso, vivemos durante muito tempo fazendo dessa maneira, a tecnologia tem trazido novas alternativas. Então mostre o cenário, que o mundo mudou e, portanto, vocês vão ser conduzidos por uma nova estrada, por uma nova estrutura, uma nova tecnologia, um novo caminho. Diga que caminho será esse, onde está a entrada por esse caminho, como eu devo me comportar, o que eu faço para ir por este caminho. E também, em seguida, explique o que se espera de cada um. Nós esperamos segundo o talento das pessoas e, como eu disse, graças a Deus temos talentos diferenciados na nossa equipe. Lembra da diversidade, da complementaridade? É muito significativo você trazer essas diferenciações para que ali, mesmo com uma equipe pequena, você tenha criatividade, você tenha insights por mundos e por perspectivas diferentes. Isso vai enriquecer muito as entregas que vocês fazem juntos. Sejam 3, 4, 10, 20, 30, 50 pessoas. Isso é uma ação que depende de você, líder. Traga e faça essas duas perguntas. E depois, faça a terceira pergunta que vai consolidar tudo isso. Se a gente precisa mudar tais ações, precisamos abandonar comportamentos e atitudes, o que é que nós precisamos trazer para perto de nós, que ainda não existe? Será que é uma nova ideia, um novo pensamento, uma nova estratégia? Não seria uma nova forma, uma nova abordagem entre vocês, entre o atendimento aos clientes internos? Como é que vocês recebem demandas e entregam, fecham essas demandas para seus clientes internos? Pense, está indo com propósito? Porque escreva um e-mail agradecendo, mas escreva por que você se sente tão grato. Olha, tendo em vista o impacto que isso causou, tendo em vista a melhoria no processo, a celeridade com que você nos respondeu, nós hoje estamos vivendo um novo momento, estamos compreendendo melhor essas informações que chegam até nós, conseguimos, cliente, atender a esta demanda dessa forma e a partir de então queremos fazer assim, assim, assim. É simples, mas é complexo. Na verdade é simplexo. Depende muito da energia que você está colocando dentro dessas relações. Relações não existem prontas e nós não compramos. Todas elas são caseiras. A gente que precisa produzir, ok? Fechando então o círculo dourado, sempre que a gente precisa se relacionar, e agora estou falando de uma maneira corporativa, sempre nós precisamos disso todos os dias, precisamos disso para viver. Mas escolha pensar da forma que o Sinek nos ensinou, o porquê, o como e o que. E sempre que você for escolher uma mídia, escolha o melhor canal. Às vezes você vai trabalhar com um canal formalizado, que é o e-mail corporativo, então estruture sua pergunta ou sua resposta nesse sentido também.
Se for uma comunicação rápida, né, por esse canal WhatsApp, o Telegram, por exemplo, mesmo que seja uma comunicação muito rápida e instantânea, e ninguém gosta de ler muito, se for gravar um áudio, comece assim, tendo em vista, né, o desempenho de vocês, eu já começo agradecendo a você, equipe, a cada um de vocês. Então seja bem efetivo, escolha o melhor canal, escolha a melhor linguagem, escolha a melhor mensagem, componha uma mensagem, ainda que seja para cobrar algum material, algum e-mail que você não teve resposta, apresente sempre neste contexto. Você vai ter um engajamento muito maravilhoso, muito bacana, e as pessoas vão perceber que os ruídos estão diminuindo. Você está auxiliando a potencializar o relacionamento que existe entre você e a sua equipe. Experimente. Não pegue isso assim, como se fosse uma forma de bolo, não, tá? Não existe. Leia muito sobre esse material, leia o livro do Sinek, o Comece pelo Porquê. Experimente, teste isso várias vezes. Veja o impacto que isso está trazendo para você na sua liderança, na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana, ok? Tem mais alguns pontos muito importantes que a gente deve trabalhar no Círculo Dourado e eu gostaria que você começasse a experimentar. Eu vou pedir feedback dessa trilogia. Quero muito ouvir vocês, podem me mandar mensagens de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais ou também por meio aí da Ana Bonaldo, que tem sido essa ponte maravilhosa aqui na Rio Clarense. Olha, provoquei e quero retorno, tá bom? Leiam muito, que vocês consigam conviver de uma maneira muito mais harmoniosa com essas dicas do Círculo Dourado. Deus abençoe, até mais, até a próxima trilogia. Quero estar com vocês ainda em comunicação corporativa. Bye, bye, tchau!